Eu não acho que está tendo um complô, muito pelo contrário. Eu acho que o árbitro foi muito bem, a Aline também. Agora, o único erro, na minha visão, ontem, que estava em Ribeirão Preto, entendeu? Foi a cotovelada do Kleber. Vamos ouvir o Marco Aurélio antes de mais nada? Peraí, vamos colocar o Marco Aurélio Cunha para as pessoas entenderem o que aconteceu e o que ele falou. Os caras não arrebentaram com o Vanderlei. O Marco Aurélio disse que tem um complô contra o São Paulo, que está se fazendo um complô para que o São Paulo não classifique, e que disse que 2 pênaltis não foram. Quer dizer, a opinião dele. Eu não acho que está tendo um complô, muito pelo contrário. Eu acho que o árbitro foi muito bem, a Aline também. Agora, o único erro, na minha visão, ontem, que estava em Ribeirão Preto, entendeu? Foi a cotovelada do Kleber. Vamos ouvir o Marco Aurélio antes de mais nada? Peraí, vamos colocar o Marco Aurélio Cunha para as pessoas entenderem o que aconteceu e o que ele falou. Mas eu vou falar o quê? Eu perdi de 4-1, sabe o que vai ficar? Vai ficar o placar elástico, dizendo que eu estou chorando. Eu não estou chorando, eu estou vendo o que está acontecendo. São Paulo teve 16, 17 partidas, não sei, nenhum pênalti a seu favor, nenhuma expulsão contrária ao São Paulo. E todos os cartões são contra o São Paulo, todos os pênaltis são contra o São Paulo. Eu já não sei mais quantos pênaltis eu sofri. Foram marcados contra o São Paulo. Então, se isso tá bom, tudo bem, é um campeonato paulista, não muda muito na nossa vida, não. Qual nota você dá pro árbitro, Marco Aurélio? Eu dou 4, 3. O Kleber no escanteio abriu a cara do André Dias. Não aconteceu nada. Nada. Imagine se isso fosse o Carlos Alberto ou o Adriano que tivessem feito. Se não estaria sendo expulso, se o quarto árbitro não comunicaria com o Bandeira, que comunicaria com o árbitro, como foi contra o Adriano. São Paulo está ganhando muito, deram muito prêmio para São Paulo. Então está na hora de São Paulo talvez perder esse status. Se for dessa forma, pode pegar, não tem problema. São Paulo continua bem pontuado no campeonato. E jogando bem ou não, nós vamos chegar no quadrangular final e se deixarem a gente ganha. Eu estou tranquilo, viu, Milton? Tranquilo mesmo, porque a minha equipe jogou muito bem. Eu quero dar parabéns a cada um. O torcedor de São Paulo pode ficar chateado. Agora, você perde com 3 gols de pênalti e num campeonato de 18 partidas. De 18 partidas. E quantos aconteceram a meu favor que não apitaram? O primeiro não foi, o Valdívia se atirou. E o segundo jogador estava adiantado, o Valdívia estava em impedimento passivo, mas atrapalha num cruzamento. Eu acho que a hora que a bola sai, ela não vai saber bem para onde vai. O rebote pode sobrar, ele pode interferir na visão do Rogério. E aí o Juninho tentou cercar e deu pênalti e expulsou o Juninho ainda. Um lance que nem... Não houve nada, quer dizer, um lance assim de disputa de bola. Ele achou que foi pênalti? Beleza, apita o pênalti e acabou. Não tem que dar o cartão vermelho ao Juninho. Ó, tem o Marco Aurélio Cunha, entrevista à Rádio Bandeirantes ao Milton Neves. Peraí. Primeiro é o seguinte, doutor Marco Aurélio, o senhor está de brincadeira. Primeiro, o seu time não jogou absolutamente nada, jogou 10, 15 minutos. Vocês não estão dando jogadores com qualidade para o Muricy. Se vendeu um monte de jogadores e vocês não conseguiram colocar outros jogadores do mesmo nível. Vocês contrataram 4 laterais direitos. 4. Vocês estão com dinheiro em caixa. Vocês deixam o Muricy com a cabeça um trevo porque eles não têm jogador até para levar para o banco. Aí você vem reclamar que não foi pênalti, está tendo um complô e que o Campeonato Paulista não vale nada. Quer dizer, vale se o São Paulo ganhar. Se o São Paulo ganhar, tá tudo maravilha. Ó, baixa a bola, doutor. E como é que pode um clube como o São Paulo Futebol Clube, que nós utilizamos de exemplo a todo instante, e para alguns jogos, não foi o primeiro, não, com jogadores a menos no banco de reserva, por não ter jogador para pôr no banco de reserva. Ah, se contundiu no último momento, não foi aprovado pelo DM. Quer dizer, é uma vergonha para o São Paulo. O São Paulo jogou mal, o árbitro foi bem. E agora, o pior de tudo, Marco Aurélio, é você desdenhar do Campeonato Paulista. Falar, o Campeonato Paulista é muito importante, tudo bem, deixa acontecer. Pô, é lamentável uma pessoa, porque você, Marco Aurélio, o que você fala, tem peso, porque você é um cara inteligente, você tem uma cultura impressionante. Agora, você não pode desdenhar de uma competição que seu clube está jogando. O que vocês têm que fazer é o que o Neto diz, contratar jogador, dar material pro Muricy trabalhar. Não adianta mais, é porque não dá nem para escrever. Então, já acabaram as inscrições do Paulistão. mas tem uma Libertadores, tem um brasileiro, então. E se continuar assim, vai continuar tendo os mesmos problemas. Agora, o Marco Aurélio, vamos colocar uma coisa aqui a favor dele. A diretoria do São Paulo ficou lá no vestiário assistindo o jogo, não veio ninguém aqui fora para falar com a imprensa. Aí pega o coitado do Marco e fala, vai lá e se vira. Aí para fazer o quê? Vamos desmerecer o Palmeiras. Como é que eu vou desmerecer? Vou falar do árbitro, vou falar da grama, vou falar do helicóptero que passou, do vento, da bandeirinha de escanteio. Tudo. O Palmeiras bateu de 4, podia ter perdido, o clássico é clássico, mas o Palmeiras... Mas ele aparece na boa e na ruim. Mas quando o Corinthians ganha, quando o São Paulo ganha do Corinthians, é porque o Corinthians é ruim. Quando o São Paulo perde é porque o gramado, porque o árbitro. Espera um pouquinho. A gente não pode... Isso que eu tô falando. Então, doutor, mas a gente não pode
de enaltecer o que o Denilson fez na chegada dele. A gente não pode o Martinez, na entrada do Martinez, o que os dois zagueiros fizeram com o Adriano, o que o Marcos pegou a bola do Adriano. Você falou pra você na transmissão que o Luxemburgo foi o melhor, na verdade a melhor coisa do na hora que ele colocou, pro Luxemburgo não tem volante, cara. O Wendel estava jogando de volante, ele ficou sem volante. É mentira, o Denilson, você que tá lá. O Palmeiras jogou abafando o time do São Paulo. São Paulo só saiu no contra-ataque e era para ser um monte. É que foi 3 gols de pênalti e engana muita gente. Foram 3 gols de pênalti, 3 gols de pênalti que o Godoy disse que foi os 3. Legítimo. E outra coisa, 3 pênaltis bem batidos por jogadores diferentes e um chocolate que o Palmeiras deu, não foi, Denilson? Eu acho, a característica do Martinez é diferente da do Wendel, logicamente. O Wendel defende muito mais que o Martinez. Eu acho que nessa substituição do Vanderlei já mostrou que estava querendo ganhar o jogo. Ele colocou o Léo Lima como primeiro volante. O Léo Lima jogou muito. Esse cara tá jogando perto muito. Zagueiro, que também não tem uma característica de defensor. E a gente critica aqui muito a diretoria do São Paulo por falta de elenco do São Paulo. Tá bom, o Vanderlei tira o Alex Mineiro e põe o Denilson para jogar. E o Muricy? Põe quem para jogar? Muda como taticamente o time? Sendo que um dos principais jogadores do São Paulo está vivendo um péssimo momento, que é o Richarlison. Não, ele tem 3 substituições, ele não usa, nem usa as 3. Mas não tem jeito. Se você observar os últimos jogos do São Paulo, ele faz 2 no máximo e acabou. Então, mas aí eu pergunto, cadê o Leandro? Cadê o Souza? Cadê o Breno? Né? Aí, pô, perde um jogo normal, pô, perdeu porque o adversário foi melhor, acabou. O problema é só esse. Não pode a qualquer coisa ruim do São Paulo ficar justificando. É a federação, é o árbitro, é a chuva. Se o Palmeiras viesse aqui hoje e falasse o que nós estávamos conversando com o Denilson, só chegou em Ribeirão Preto às 2h30 da manhã, porque não tinha teto, porque o avião não saiu, o material chegou antes do que os próprios jogadores, né? E o São Paulo já estava lá. O Palmeiras jogou bola, ganhou e acabou. Só que tem uma diferença com o São Paulo com as outras 3 equipes grandes do futebol de São Paulo. O Santos desfez o time, está com 23 pontos e de 6 partidas ganhou 5. O Leão está fazendo um ótimo trabalho no Santos. O Corinthians não tinha time e formou um time. O Palmeiras não tinha time e formou um time. O único time que tinha time e que tem dinheiro é o São Paulo. E são 15 rodadas e o São Paulo não está jogando absolutamente nada. Se fosse o Corinthians, se fosse o Santos, se fosse o Palmeiras, a gente estaria aqui metendo o cacete nos caras. O São Paulo não está jogando absolutamente nada, está com dinheiro em caixa, contratou jogadores que não deram resultado. O seu Wilson não está jogando nada, se vendeu um monte de jogadores. Juninho não está jogando bem. Nossa, quando eu disse aqui que o Chicão era muito melhor que o Juninho, um monte de gente desdenhou. O Chicão, por exemplo, eu coloquei na minha seleção no ano passado brasileira, do Campeonato Brasileiro, é um bom jogador. Agora é o seguinte, a defesa do São Paulo, cadê? O São Paulo também tem o Alex Silva que está machucado, ele tem falta. Mas não tem Miranda estava suspenso. O São Paulo, Renato, o São Paulo, em Libertadores, no jogo da Libertadores, em 3 últimos jogos, fora esse do Palmeiras, contra as equipes do Campeonato Paulista, venceu o jogo a 40 minutos do segundo tempo, a 42 minutos do segundo tempo. Então isso prova que tem alguma coisa errada. Contra o Barueri, o São Paulo foi fazer gol a 44 do segundo tempo. Mas, Ulisses, o que está acontecendo agora, nesse momento, nesse programa, e deve ter acontecido em todos os programas de esporte do país? O quê? Estamos discutindo. No lugar da gente falar, o Palmeiras arrebentou, que nem o Neto falou, deu um chocolate, esse bateu até pênalti, agora só falo do Palmeiras. Nós estamos falando do São Paulo. Então, ó, já que é para falar, eu escutei um negócio ontem, vi na televisão, que isso é propaganda enganosa. Agora eu vou falar do São Paulo. Não, agora mexeu. Esse negócio do São Paulo criar o slogan de que em 2012 vai ter mais torcida do que o Corinthians e o Flamengo, parem com isso que vocês estão de brincadeira. Então, mexer em casa de marimbondo. Eu sou corintiano, mas vou falar em nome do Flamengo. Em nome do Flamengo, pronto. Que nem o Corinthians, em 20 anos, vai ter a torcida do Flamengo. Quanto mais o São Paulo. Então, primeira coisa dessa cartilha que vocês do São Paulo estão com a propaganda enganosa. Avisa a torcida do São Paulo, essa nova que vocês estão falando. Eu não sei onde é que vocês vão arrumar tanta gente. O IBGE não me mostra esses números. Que quando o time está apanhando de 3...